Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje então abordar uma frase que é bem interessante e bem recorrente em muitos locais aí, digamos assim, da cultura em geral, certo? Que é uma frase usada tanto dentro da arte, dentro dos meios culturais, dentro de novelas, dentro de músicas, canções, etc. E que advém do filósofo francês Jean-Paul Sartre e, mais precisamente, esta frase ela é interna a uma de suas peças denominada Entre Quatro Paredes, de 1944. Essa frase, então, é O inferno são os outros. Aqui estou trazendo-a para, então, refletirmos acerca de alguns pontos que ela é capaz de trazer à tona e que aqui vai ser importante para a gente poder discuti-la no sentido daquilo que ela traz relativo aos assuntos que viemos discutindo internos a uma filosofia que eu tenho chamado de egóica. Então, na verdade, vou pegar essa frase para então discutirmos algumas questões relativas a isso. O que a gente precisa saber do contexto dela? Que eu não vou tratá-la no sentido apenas do Sartre, certo? Que na verdade a gente precisaria do contexto mais profundo da própria peça. Né? Que contexto é esse? Basicamente, nessa peça, o Sartre coloca três personagens, duas mulheres e um homem, dentro de uma sala, né? Por isso que é entre quatro paredes, digamos assim, e que eles estão, na verdade, no inferno. Então, ali ele vai tratar de vários dilemas humanos, certo? E que, então, tais dilemas vão levar aí determinado personagem a justamente falar essa frase, que o inferno são os outros. E é uma reflexão interessante aí, tem reflexões interessantes dentro dessa peça. Esta, na verdade, é apenas uma delas aí, referente a um dos personagens. Mas então, a minha ideia aqui não é tratá-la nesse sentido, mas no sentido geral que ela pode trazer no seu aspecto mais, não necessariamente superficial, mas que quando a gente lê a gente pode pensar nisso, certo? Ou seja, aquilo que ela traz à primeira vista quando a gente lê isso em outros lugares, ou escuta em músicas, enfim, né? E extrair então disso outras questões. Já adianto que ao trazer o Sartre aqui, não necessariamente eu aqui trago ele como um filósofo essencial no sentido de eu concordar com ele em muitos pontos, tá? Porque na verdade eu discordo dele em vários aspectos, assim, e até mesmo ali nos princípios da própria filosofia existencialista, né? Naquela questão da existência preceder a essência e daí em diante. Tudo isso eu olho com um olhar bastante crítico, na verdade, bem como as questões políticas aí nas quais ele se envolveu. Por outro lado, acredito que como escritor literário ele tenha coisas interessantes, assim, né? Além de uma escrita também interessante para quem escreve. Principalmente aí, então, né, nesse sentido do teatro enfim, da literatura dele em geral. Tá? Então, a primeira questão que eu queria trazer interna a esta frase, que na verdade podemos extrair dela, né, é que ela, quando a analisamos um pouco mais profundamente, o inferno são os outros, a gente vai notar que ela só pode ser levada em conta superficialmente. Então, eu quero que ao final, após minhas explanações acerca dela, consigamos perceber isso, ou seja, que apenas superficialmente a gente pode considerar isso, ou seja, esse sentido de que o inferno são os outros. Ou seja, a gente parte de nós mesmos para dizer então que o mundo é o próprio inferno e nós, portanto, não, né? Porque há uma oposição interna aí à frase, ou seja, os infernos são os outros, não eu mesmo. Mas como vamos ver, tem a questões contraditórias que nos levam a essa afirmação, então ela apenas superficialmente, talvez retoricamente, ela possa ser realmente considerada. Então, minha primeira reflexão em cima dela é o seguinte: em primeiro lugar, se pensarmos bem, nós nascemos de outros, certo? Ou seja, graças ao seu pai e sua mãe, você está no mundo, efetivamente.
Ou seja, se já partimos desse princípio, então, que o inferno são os outros, na verdade estaríamos dizendo ao mesmo tempo que nós nascemos do próprio inferno, digamos assim, né? Porque nós nascemos de outros, então a gente não existe separadamente nesse sentido da existência em termos, né, da sua continuidade biológica e no seu sentido cronológico, temporal. Então, nesse sentido, se nós nascemos de outros, certo? E se a gente considera então os outros como o inferno, na verdade nós mesmos nascemos, né, do inferno e, portanto, nesse sentido, a primeira pergunta que se deveria fazer é: então, será que nós mesmos não somos o inferno? Já que nascemos do próprio inferno, digamos assim? Certo? Então, essa seria a primeira questão. Aqui eu estou colocando essas questões apenas de um modo especulativo, tá? Eu não estou afirmando, então eu não estou afirmando que os outros são o inferno, mas apenas discutindo a frase que a gente vai ver depois, que justamente ela só pode ser considerada no sentido superficial. Então, não estou falando aqui no sentido de eu concordar com ela nesse seu sentido, né? Primeiro que nos vem à mente, de que realmente os outros são o inferno. Então, a primeira consideração que se deveria fazer é essa. Então, nós viemos, na verdade, de outras pessoas. Então, realmente faria sentido a gente considerar que a gente veio né, que os outros são realmente o inferno. E quando a gente, então, também pensa nos outros nesse sentido, a gente também sente que nós carregamos muito dos outros também, tanto em termos biológicos quanto psicológicos, linguísticos, culturais, estéticos e daí em diante. E, portanto, nesse sentido, traríamos também toda essa carga. Então, ou seja, no fundo, quando a gente começa a pensar na dependência que se estabelece entre o indivíduo por exemplo, a questão familiar ou mesmo a questão social, né? Esse deslocamento do indivíduo a ponto de ele poder falar que os outros que são infernos e eles está como que isolado disso, seria algo muito, digamos, que consistiria apenas uma abstração. Porque na efetividade, então, portanto, não faria sentido e dou o meu primeiro meio aí de interpretar essa frase como sendo possível apenas superficialmente. Porque quando consideramos essas questões um pouco mais profundas, vemos que ela não faz tanto sentido. Certo? No segundo ponto, relativo à questão da estruturação do ego. Ou seja, quando pensamos numa filosofia egóica, muitos poderiam trazer para um sentido completamente egoísta, então pensar, não, realmente os outros que são o inferno. Certo? E eu é que sou bom e daí em diante. Mas isso, na verdade, quer dizer, a incapacidade de uma concepção real das coisas e das próprias fraquezas enquanto indivíduo, e portanto uma presunção, ela é na verdade uma incapacidade da própria estrutura do ego. Então, nesse sentido, uma filosofia egóica prezaria justamente o contrário, ou seja, quando a gente fortalece o ego, é justamente que a gente vai conseguir ver a realidade tal como ela é. O ego fragilizado e mal composto, por assim dizer, ele seria justamente a fonte desta visão deturpada das coisas. E não o contrário, como se costuma conceber na cultura em geral de um modo mais corriqueiro, certo? Ou seja, as pessoas acham que o egoísmo é a coisa ruim em si, ou seja, o ego é a coisa ruim em si, a alta consideração de si e daí em diante, em contraposição dos outros, né? Ou seja, e que geraria então um orgulho, presunção, vaidade e daí em diante. Mas quando percebemos bem, todas essas coisas consideramos ruins, né, no sentido, a pessoa que é muito orgulhosa sem uma base real, aquela pessoa que é vaidosa sem uma base real. Tudo isso a gente consegue ver não como proveniente apenas do ego e que se a pessoa dissolver o ego, ela vai então conseguir superar essas coisas. É justamente o contrário. Apenas se a pessoa conseguir estabelecer de um modo pleno o seu próprio ego, ou seja, estruturá-lo de uma maneira que ela consiga enxergar a realidade tal como ela é e a si mesma como ela é, ou seja, vendo as suas próprias fraquezas e daí em diante, o que também está diretamente vinculado a uma visão de si mesmo e, portanto, você, na verdade, você nunca consegue sair do ego.
certo? Então, todas aquelas filosofias, inclusive nos meios que temos tratado aqui, por exemplo, dos masculinistas, né, a questão do feminismo também, que eu tenho trazido aqui em outros vídeos, aí em diante, em todas esses meios, tá? Inclusive em termos de política também, né, que tenho trazido no canal, direita e esquerda, mas em todas essas vertentes a gente vê que muitas delas, tá? E vemos aí, eu digo que temos pessoas pensando em todas essas vertentes a mesma coisa, ou seja, de que todos esses problemas eles vêm do fato das pessoas serem ególatras, digamos assim, ou de ter de não conseguirem superar a questão do ego. Enquanto a minha visão é justamente o contrário. Eu inverto tudo isso para pensar então que é justamente o contrário. Ou seja, todo mundo que te manda destruir o seu próprio ego, na verdade ele está querendo que você se destrua a si próprio, porque não é possível você sair de você mesmo. Certo? Então o que você pode fazer é trabalhar a si mesmo. Você não pode sumir, você não pode dissolver o seu ego. Não existe isso na verdade. Certo? Porque mesmo por exemplo, um budista, certo? Quando ele atinge ali o nirvana através da meditação ativa, ou enfim, qualquer outra meditação que se queira, né? Inclusive através de outras religiões daí em diante. O que você está fazendo é para si mesmo, não é contra o seu próprio ego. Certo? Então, se você quer chegar num determinado estado, seja o nirvana, seja outro, se você, né, quer estar em paz consigo mesmo, entendem que tudo isso pressupõe um eu, e se pressupõe um eu, e se você então está fazendo isso por você mesmo, você nunca sai do ego. Então, na verdade, quando você atinge essa determinada tranquilidade, essa paz daí em diante, né, seja ela em todos os sentidos, na verdade você está fazendo isso por você mesmo. Né? Então, no fundo, você está sendo egóico quando você faz isso. Então, o que se tem são níveis, né, dessa estruturação do ego e que, então, determinados níveis vão fazer com que nós, então, por exemplo, sejamos pessoas orgulhosas no sentido negativo. Ou seja, a pessoa que, por exemplo, é orgulhosa de algo que ela não é. Né? E isso seria um orgulho no sentido negativo. Ela tem prazer em ser algo, né, que o orgulho tem muito a ver com esse prazer de si, mas ela tem um prazer de si falso. Então é um orgulho no sentido negativo. Mas pode existir um orgulho no sentido positivo, porque se você tem prazer em algo que você realmente é, então não há nenhum problema nisso. Você não precisa fugir do seu ego nesse sentido. Até porque se você não tem prazer em nada de si, você não tem prazer em nada da própria realidade. Você está construindo uma estrutura falsa, certo? Na psicologia, um false self, por exemplo. Né? Se você tem prazer em algo que você não é. Então, né, ou seja, você tem prazer num personagem. E, portanto, se esse personagem for destruído, você também será destruído conjuntamente. E por que eu estou falando tudo isso? Tanto no sentido de que, como eu disse, eu ia trazer parte dessa questão da frase do Sartre para justamente poder explanar algumas questões, né, que já venho pensando dentro desta questão da filosofia egóica e que tem a ver aí com as discussões atuais, entre elas essa questão do ego, certo? Mas de outro lado também, porque se então, agora, partimos dessas premissas que eu havia colocado, ou seja, que não é possível você fugir de si mesmo, né? Fugir do ego e daí em diante, né? Mas tudo que você vai fazer, mesmo nessa tentativa de uma dissolução do ego, na verdade é só o próprio ego se refazendo a si mesmo, ou tentando se afirmar de outra forma, ou se estruturar de uma outra forma. Então, os coaches, etc., que estão falando para vocês que vocês vão sair do seu ego, é sempre falso isso. Porque o que você está fazendo é tentando reestruturar a sua relação consigo mesmo. Mas justamente para quê? Para melhorar a si mesmo. Então, se você quer melhorar a si mesmo, você está sendo egóico. Você está trabalhando o próprio ego no fundo. E não dissolvendo. Certo? Então, o que isso teria a ver com o inferno são os outros? Justamente porque se a gente concorda e leva à acepção de que o inferno são os outros, né, mas considera isso num nível superficial
no sentido de atacar os outros e não ver a si mesmo, na verdade isso parte de uma má estruturação do próprio ego. Por quê? Porque seria um jeito de você atacar o mundo sem ver as próprias fraquezas. Certo? Enquanto, então, uma consideração de si mesmo também vai trazer a consideração dos seus próprios pontos fracos e daí em diante. E, portanto, você vai começar a ver os infernos, entre aspas, né, também de si mesmo. E vai tentar se reestruturar a partir disso. Certo? Por outro lado, né, essa frase considerada num sentido egóico, ela faria sentido também. Apesar deste outro lado que eu estou falando, ele contrariar a frase, né? Num lado mais expressivo, né, quando você ataca o mundo, né, isso tem a ver com a questão do egóico. Por quê? Porque se pensarmos bem na natureza humana, vamos perceber que ela está sempre a querer utilizar-se do meio existente, ou seja, da realidade, como algo para si própria. Então, toda essa realidade, quando ela não consegue satisfazer mais aquilo que o si mesmo, ou o ego, então, ambiciona, todo este mundo começa a ser algo negativo. Ou determinado objeto no mundo, ou determinada pessoa e daí em diante começa a ser negativo. Né? Então, isso parte de duas coisas. Ou então, de fato, né, no sentido mais efetivo, este mundo é incapaz de satisfazer um desejo que, em certa medida, pode ser pleno, ou seja, ele tem um caráter de efetividade, assim, ele não está muito distante da realidade, eu quero dizer. Mas pode ter um lado também que uma visão de tudo como se fosse um inferno nasceria de uma ambição desmedida. Nessa medida, inclusive, trago aqui o Sartre enquanto utopista político, certo? Que então, quando levamos o exemplo dele em conta, mas ele apenas como um exemplo entre muitos, né? De que então querem construir um mundo, uma utopia política, ou apoiam determinadas políticas. Né? Para quem não sabe, o Sartre apoiou o stalinismo na época em que os próprios crimes do stalinismo já começavam a se mostrar. Certo? O Sartre, durante certo período, ele continuou apoiando a questão stalinista. Então, ele tinha essa questão utópica. Certo? Mas, então, o utopista, o revolucionário, o político e daí em diante, ele cria uma ambição desmedida. Por quê? Porque ao invés dele, né, querer estreitar os limites do seu campo de ação e querer então mudar pelo menos a vida dele e das pessoas pelo menos estão à volta dele, o que ele quer? Ele quer mudar a estrutura inteira do mundo, da sociedade e daí em diante. Só que, obviamente, isso parte de uma certa presunção, certo? E de uma ambição que é muito alargada, digamos assim, né? No sentido aí de uma junção entre a questão do poder com a questão psicológica, né? Porque se quer um poder que ele, na verdade, ele ultrapasse muito a questão da própria estrutura da realidade possível em determinada época. Ou do campo de ação do indivíduo. Por isso que acaba sendo um problema quase psicológico também, porque gera uma certa dissonância cognitiva, certo? Acho que vocês conseguem intuir, em termos de imaginação, o porquê disso. Para eu não precisar aqui explicar, né? A questão, de novo, da dissonância cognitiva nesse sentido em diante, que é uma coisa que eu já tratei em outros vídeos. Então, o revolucionário ele tem essa questão de ambicionar um mundo que é utópico e que não vai se concretizar e daí em diante. E nessa medida, este mundo, na hora que ele não responde ao revolucionário em igual medida, ou seja, esse mundo não se transforma naquilo que o ideal dele queria, o que ele diz então? O inferno são os outros. Certo? Então, para o revolucionário, se vocês pensarem bem, para a mente revolucionária, né, o mundo sempre tende a ser uma coisa meio infernal mesmo. Por quê? Porque o mundo nunca corresponde ao seu ideal. E podemos, inclusive, adentrar na questão religiosa também. Ou seja, não é só a questão político-revolucionária, porque muito dessa política revolucionária ela vem também de questões internas da religião. Eu já tratei isso num vídeo lá do início do canal também, que é a relação entre socialismo e religião. E, então,
de fato, tanto se a gente pensar bem, tanto o religioso mais fanático quanto o revolucionário mais fanático, ambos consideram o mundo como algo negativo. Por quê? Porque eles já partem da premissa de que o mundo não é igual ao ideal criado em termos abstratos. Então esse mundo ele sempre tem que ser um inferno mesmo. Certo? Então, claro, aqui eu não estou falando que o Sartre só escreveu isso nessa frase porque ele era um revolucionário. Tá? Estou fazendo apenas uma especulação, uma ligação disso com a questão dele. Mas pode ser que no momento ali da escrita da peça, em termos do próprio contexto da peça também, não tenha tanto a ver. Né? Uma questão da consideração do mundo como o inferno, porque necessariamente ele era um revolucionário. Tá? Mas estou apenas especulando aqui, ligando essas coisas, né? Para podermos ter pano aí para discutir, tá? Abrindo mais aí o leque de questões. Então, este é um outro ponto bem interessante da gente pensar, tá? Ou seja, se a gente pensa por outro lado, de uma maneira oposta ou pelo menos uma tentativa de um pensamento oposto tanto ao revolucionário quanto ao religioso, e trago aqui mais uma vez, naquele vídeo que eu havia dito sobre o novo homem, certo? Como um react a psicoterapeuta, aqui eu trouxe, naquele vídeo eu trouxe então o que seria o novo homem de uma perspectiva de uma filosofia egóica, que é justamente o homem que superaria, ou que supera agora, né? Tanto a perspectiva estatista, ou seja, do Estado, quanto a perspectiva religiosa, quanto a perspectiva do amor romântico, certo? É o homem que ele aos poucos está destruindo essas matrix, digamos assim, certo? Ele destruiu a matrix do Estado, da igreja e do amor romântico. Agora ele vê um outro mundo diante de si, certo? Porque uma vez que ele já não tem isso no horizonte dele, como os meios de afirmação do seu próprio ideal, ele vai ter que construir novos ideais. E, em parte, essa é a missão mesma da nossa própria geração, certo? Construir outras coisas que não estejam necessariamente vinculadas com esses três pontos que delimitaram as culturas anteriores, certo? E com isso não estou dizendo que nada aí de dentro dessas coisas possa ser extraído de um modo talvez positivo, né? Mas estou falando que esses não serão mais os pilares deste homem do futuro, sobre os quais ele repousará para então ter as suas perspectivas postas em termos de ideais, certo? Então, quando consideramos isso, vamos perceber também que este homem, ele superou isto também de achar que o inferno são os outros. Porque se ele superou o pensamento religioso, o pensamento estatista e o próprio amor romântico também, que pode gerar um certo pessimismo em relação ao mundo, ele também superou a questão de achar que o inferno é o mundo. Certo? Com isso ele não se torna um otimista também, né? Mas ele sai desse pessimismo, mas também sai do otimismo e começa a considerar as coisas em uma perspectiva realista. Daí, uma palavra que eu já escrevi, inclusive, em alguns livros, né? Como o último que eu lancei, que é o Trilogia Filosófica, um realismo egóico. Que é, então, essa perspectiva onde tudo isso está posto em jogo, mas então ele vai começar a ver as coisas como elas realmente são, para além de um pessimismo, de um otimismo, certo? Ele vai tentar encarar a realidade de uma forma mais plena possível, sem mais idealismos nesse sentido. Então, de uma perspectiva egóica, esta frase ela é como que superada, certo? Ou melhor, essa interpretação dessa frase nesse sentido determinado. E por fim, um ponto interessante aí também é aquele que eu já estava tratando ali um pouquinho atrás, mas que então vou retomar aqui rapidamente, tá? Para a gente encerrar já. Não é minha intenção aqui fazer um vídeo muito longo acerca disso. E que é a questão do próprio poder. Então, o que seria essa perspectiva de um realismo junto com a perspectiva do poder e junto com essa interpretação então desta frase do Sartre? Seria o seguinte:
Este mundo, então, ele pode ser tomado como as coisas em volta, né, do mundo, pode ser tomado como algo negativo apenas no sentido de que quando essas coisas, para um revolucionário, por exemplo, elas não corresponderiam ao próprio ideal, certo? Mas esses ideais, eles já, como eu disse, implodiram em determinado sentido. Então este mundo ele começa a ser considerado como, por exemplo, as relações humanas como elas verdadeiramente são. Ou seja, no fundo, as relações humanas, os seres humanos, quando a gente começa a os observar de um modo mais verdadeiro, para além, por exemplo, de uma perspectiva de classista, etc., etc., que era trazida dentro de muitos daqueles ideais, os seres humanos são, digamos que fazem uns dos outros meios, certo? E aqui nem estou considerando apenas os seres humanos como puro objeto, né? Um objeto, uma coisa, né? Não necessariamente nesse sentido, tá? Mas meios num sentido inclusive mais amplo, mais profundo, né? Pessoas podem ser um meio, mas um meio mais profundo também. Não necessariamente aquele meio superficial, puramente de objeto, tá? Mas não deixam de ser meios um para o outro, certo? Então nesse sentido, só teria sentido né, esta própria frase na medida em que esses meios, certo, que também consistem em meios de poder, eles não fossem efetivados. Ou seja, quando o seu poder enquanto indivíduo, ele começa a se tornar muito diminuto, certo? Então, quando você considera o mundo de uma perspectiva realista e o poder individual começa a ser esmagado, por exemplo, um poder social, por exemplo, um poder estatal, vamos pôr aí, então aí sim o indivíduo começa a ver o mundo daquela maneira um pouco mais como se, né, o inferno fossem os outros, certo? Mas mesmo nessa perspectiva, o que acontece? O que acontece é que ele notando que os outros são meios também, ele vai notar que muitas dessas coisas que acontecem e daí em diante, elas podem ser reestruturadas, não só no sentido da reestruturação desses meios, certo? Mas também numa reestruturação do que ele quer do mundo. E aí entra, por exemplo, alguns pontos como aquele que eu disse no vídeo da semana passada sobre será que vale a pena viver para a sociedade? Certo? Porque muito do pessimismo acerca dos outros, ou seja, da sociedade, ele vem da onde? Ele vem de uma consideração extrema de que a sociedade tem que ser boa, ou tem que nos dar algo, ou está aí para nós, ou seja, ela é um meio que tem que me dar coisa. Não. Mas então, quando a gente começa a se perguntar, será que vale a pena, por exemplo, viver para a sociedade, trazendo então todas aquelas questões que eu tinha abordado no vídeo, que eu não vou abordar novamente, obviamente, mas quando a gente faz esse tipo de pesquisa, de pergunta, o que acontece então? O que acontece é que a gente começa a reformular o valor mesmo da sociedade, certo? E portanto, a gente começa a perceber que muito deste pessimismo, que pode vir, por exemplo, de meios que trazem frases aí como esta, né? Esse sentido dessa frase, como algo que deveria ser mesmo, ou seja, que deveria... Essa perspectiva, né, mais pessimista de que o inferno seria os outros, daí em diante, ela, na verdade, ela pressupõe um outro ou outros que, na verdade, talvez a gente esteja dando mais valor do que o que se deveria. E por isso esses outros se tornam um inferno. Entende? Então, ou seja, o indivíduo dessa perspectiva, ele consegue muitas vezes voltar a si mesmo, refazer todo esse rol de perguntas e começar então a valorar as outras coisas de outro modo. Então, quando ele começa então, a se perguntar, por exemplo, será que eu preciso viver para a sociedade? E aí, caso ele diga ou não, ou algo parecido, ele já não precisa, nem sequer precisa dizer que o inferno são os outros. Porque ele já está desconsiderando, muitas vezes, o próprio restante.
ou considerando o que ele realmente interessa, o que realmente interessa a ele dentro desse todo. E, portanto, se ele consegue efetivamente ver aí dentro o que é realmente importante para ele, o que é realmente valoroso, muitas vezes ele nem sequer precisa considerar o todo. E, portanto, não precisa considerar o todo como um inferno. Entende a diferença? De que, na verdade, muitas vezes esta frase, então, ligando com aquilo que eu já tinha falado, ela nasce de um pensamento presunçoso que quer mudar a sociedade inteira ou que considera a sociedade inteira como algo que deve a nós alguma coisa, portanto gera determinado ressentimento também, certo? Mas quando então desconsideramos ou pelo menos começamos a valorar este todo e essa sociedade daí em diante de uma outra forma, já não precisamos considerar de um modo pessimista nesse sentido, certo? Enfim, são questões que são difíceis, né, de eu expressar assim, de um modo muito sintético, né, muito claro. Então, não sei se ficou tudo muito claro, assim, mas o que eu queria era mais especular sobre essas coisas, tá, e trazer para vocês alguns dilemas que esta frase, por um lado, pode gerar e outros que estão postos dentro da nossa cultura atual e que podem ser resolvidos através de uma perspectiva de uma filosofia egóica. E fecho, então, o vídeo dizendo que podemos pensar muito mais do que a sociedade como sendo um inferno ou daí em diante, muito mais como a visão do poeta William Blake, um poeta inglês, que era pintor também, certo? E que tem um título de um livro, certo? Que é O Casamento entre o Céu e o Inferno. Ou seja, nesse sentido, podemos pensar os outros não como o inferno em si, né? Reunindo todas as perspectivas que eu falei, mas como um casamento entre o céu e o inferno, e portanto, essas coisas, quando temos essa imagem em mente, ou seja, um casamento entre o céu e o inferno, as coisas se dissolvem, certo? E uma vez que esse céu e esse inferno se dissolve, então talvez consigamos ver as coisas para além de um pessimismo ou de um otimismo, ou seja, ver as coisas de um ponto de vista de um realismo egóico, como tenho chamado. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Se quiserem deixar isso, se quiserem deixar aí comentários, críticas, tentarei responder. E por hoje é isso. Até mais. Obrigado pela atenção.